As cartas nunca enviadas. A casa de campo erguia-se sobre a colina como se observasse em silêncio cada passo dos que subiam o caminho de cascalho. O céu permanecia pesado, quase imóvel, desde o amanhecer. Um luto compartilhado com os vivos. Edgar Holloway fora enterrado naquela manhã. Filantropo respeitado, patrono das artes, benfeitor de hospitais e escolas, Holloway era lembrado publicamente como um homem íntegro. Em particular, porém, fora um colecionador de pessoas, talentos, fragilidades, dívidas morais. E todos ali sabiam disso. Os convidados não eram muitos. Margaret Allison, a antiga secretária, sempre discreta demais. Thomas Greer, advogado pessoal de Holloway por mais de 20 anos. Lydia Moore, uma escritora cuja carreira fora impulsionada por um generoso apoio anônimo. Charles Whitby, investidor e sócio ocasional em projetos filantrópicos. Eleanor Price, prima distante, dependente financeira e residente intermitente da casa. Nenhum deles chorava de verdade. Após o enterro, todos retornaram à mansão. O chá foi servido na sala de estar, mas pouco tocado. O silêncio se acumulava entre xícaras intactas e olhares desviados. Foi então que o mordomo, o velho Sr. Hargreaves, entrou com um envelope na mão. Chegou pelo correio esta manhã, endereçado à Sra. Allison. Margaret empalideceu antes mesmo de tocar o papel. O envelope era simples, papel grosso, nenhum remetente. Margaret abriu a carta com dedos trêmulos. Leu em silêncio. Depois sentou-se lentamente, como se o corpo tivesse esquecido como se manter ereto. Thomas percebeu primeiro. Margaret, o que houve? Ela dobrou a carta com cuidado excessivo, como se tentasse esconder não o conteúdo, mas a existência dele. Nada, mentiu. Apenas lembranças. Mas naquela noite, Margaret não jantou. Não saiu do quarto. E horas depois, o choro abafado atravessou o corredor silencioso da ala leste. Na manhã seguinte, outro envelope aguardava sobre a mesa do desjejum, desta vez com o nome de Lydia Moore. As cartas não eram ameaçadoras, não exigiam nada, não pediam silêncio nem dinheiro, apenas diziam a verdade. A de Lydia mencionava um manuscrito roubado, uma amizade traída, um nome apagado antes da publicação. A de Charles falava de um investimento desviado, fundos de caridade usados para salvar um império pessoal à beira da ruína. A de Eleanor reabria um episódio antigo demais para ser mencionado em voz alta. Uma herança, um incêndio, uma testemunha paga para esquecer. Todos compreenderam rapidamente. Edgar Holloway guardara cartas, escritas, mas nunca enviadas. Confissões alheias, provas morais, armas silenciosas. Ele pretendia nos destruir, disse Charles à noite, andando de um lado para o outro na biblioteca. Mesmo morto. Ou nos manter sob controle, respondeu Thomas com voz baixa. Até o fim. O último envelope ainda não aparecera. Na terceira noite após o funeral, o Sr. Hargreaves encontrou a porta da biblioteca trancada por dentro. Isso não fazia sentido. A biblioteca fora selada desde a morte de Holloway. Nenhum dos convidados possuía a chave. Thomas tinha certeza disso. Ele mesmo aguardara dias antes numa gaveta do escritório. Forçaram a porta. Edgar Holloway estava sentado em sua poltrona favorita, diante da lareira apagada. Morto. O relógio marcava pouco depois da meia-noite. Sobre a mesa, um único envelope, sem nome. Ninguém tocou no envelope de imediato. O silêncio era tão espesso que parecia possível rasgá-lo com as mãos. Ele já estava morto, sussurrou Eleanor. Como pode haver uma carta para ele? Thomas, com esforço visível, pegou o papel. Abriu. A carta era curta. Algumas verdades não libertam. Apenas escolhem quem cai primeiro. Nada mais. Não havia assinatura. Não havia explicação. E ainda assim todos souberam. Aquela carta não fora escrita por Holloway. A polícia foi chamada ao amanhecer. Mas antes disso, os olhares começaram a pesar. Alguém tivera acesso às cartas. Alguém soubera da existência da última. Alguém decidira que Edgar Holloway jamais deveria lê-la. E se... Lydia começou hesitante. Se uma de nós escreveu as cartas? Margaret levantou o olhar pela primeira vez em dias. Não. Sua voz era firme agora. As cartas existiam. Eu as vi anos atrás. Ele as guardava. Como garantia. Então quem as enviou? Perguntou Charles. E por que agora? Ninguém respondeu. Do lado de fora, o vento atravessava os jardins como um sussurro antigo. Naquela manhã, antes da chegada da polícia, Eleanor foi vista saindo da biblioteca. Sozinha. Mais tarde, uma gaveta secreta foi encontrada aberta, vazia, e na lareira, restos de papel queimado ainda mornos.
Ninguém comentou. Ninguém acusou. Mas todos entenderam. A carta ao lado do corpo não era a mais perigosa. A mais perigosa nunca foi lida. A polícia concluiu: morte por causas naturais, coração frágil, choque emocional. O caso foi encerrado. Mas de semanas depois, Margaret recebeu um novo envelope. Desta vez, apenas uma frase. Algumas cartas esperam o momento certo. Ela não contou a ninguém. Ainda não. Margaret leu o envelope 3 vezes antes de aceitar o conteúdo. A caligrafia era idêntica à das cartas anteriores. O papel, do mesmo lote antigo. Mas havia algo errado. Um detalhe quase imperceptível, que apenas alguém acostumado a arquivar documentos notaria. A dobra. Edgar Holloway sempre dobrava as cartas em 3 partes exatas. Aquela estava dobrada em 4. Ela fechou os olhos por um instante. Não era Holloway. Nunca fora. E pela primeira vez, compreendeu algo ainda mais perturbador. Quem enviara as cartas não queria destruir os convidados. Queria provocar um erro. Margaret lembrava-se perfeitamente da noite em que tudo começara. Anos atrás, Holloway lhe pedira que organizasse sua correspondência privada. Foi quando ela descobriu a gaveta falsa na estante da biblioteca. Cartas de confissão, chantagens veladas, provas morais demais para serem ignoradas. Não são armas, ele dissera, são seguros. Mas Holloway cometera um erro. Confiara que apenas ele sabia onde estavam. Margaret nunca contara a ninguém. Nem mesmo quando percebeu que alguém, semanas antes da morte, começara a visitar a biblioteca tarde da noite. Alguém que fingia não saber da gaveta. Foi Lydia Moore quem falou demais naquela noite. O conhaque soltou-lhe a língua. Comentou quase rindo que Holloway não teria coragem de enviar aquelas cartas. Que ele preferia observar as pessoas se destruírem sozinhas. Charles percebeu tarde demais o brilho atento nos olhos de Eleanor. Eleanor que sempre soubera da gaveta. Eleanor, que não suportaria ver sua verdade revelada. A carta final fora escrita por ela. Não para Holloway, mas para garantir que ninguém jamais lesse a verdadeira. Ela entrou na biblioteca quando todos dormiam. Encontrou Holloway acordado. Discutiram. O coração frágil fez o resto. Eleanor apenas não chamou ajuda. Margaret reuniu os demais ao amanhecer. Não acusou. Não levantou a voz. Apenas colocou sobre a mesa o que restara das cartas. E o envelope dobrado errado. Não haverá polícia, disse. Nem escândalo. Edgar Holloway construiu sua vida protegendo verdades perigosas. Vamos terminar como ele viveu. Eleanor chorou. Não negou. Thomas redigiu o laudo médico. Charles garantiu silêncio financeiro. Lydia queimou o que restava dos papéis. Todos participaram, todos cúmplices. Semanas depois, Margaret caminhou até a caixa de correio. Carregava apenas um envelope. Dentro não havia acusação, nem ameaça. Apenas uma frase, escrita com a caligrafia de Holloway, copiada com perfeição. Algumas verdades não libertam. Elas apenas escolhem quem permanece. Ela endereçou a carta a si mesma. E nunca a abriu novamente. O caso foi encerrado. As cartas desapareceram. A casa permaneceu em silêncio. E nenhum deles voltou a escrever para o passado.